Vadir, a gente tem uma notícia de agora, quer dizer, de agora não, de hoje, né, que é a decisão do Conselho Nacional de Justiça, do ministro Salomão, né, em particular, que é o relator desse processo de correição na 13ª Vara de Curitiba e no TRF4, ele anulou os processos contra o juiz Eduardo Apio, foram anulados, foi uma grande vitória para o Apio, para a sua defesa e para a democracia. Só que hoje a gente teve a reinstalação do Apio na 13ª Vara ainda não foi feita. O Salomão indicou que é uma decisão que vai ser tomada mais adiante. Eu queria saber qual a sua opinião sobre essa decisão do CNJ de anular os processos contra o Apio e qual a expectativa que ele possa ser reinstalado, na sua opinião? Miguel, eu de fato não estava sabendo, tá? O meu conhecimento sobre esse caso é a decisão do ministro Toffoli suspendendo o processo de suspeição, né, sobre o juiz, né? Agora, não era do meu conhecimento que o CNJ já tenha tomado uma posição. O que eu soube é que o ministro Salomão vai submeter ao CNJ, né? E que o Toffoli não teria anulado, apenas teria suspendido a tramitação do processo. É até onde eu sei. Agora, se há fato novo aí, de fato você está me pegando aqui de surpresa. Tá, deixa eu só então trazer a notícia com mais precisão. Né? O corregedor do CNJ, o ministro Luiz Felipe Salomão, ele definiu, é uma comunicação de hoje, né, que manterá o magistrado afastado temporariamente. Né? Então, porque havia a expectativa de que houvesse, na sequência da anulação dos processos contra o AP, que houvesse uma comunicação oficial hoje com a reinstalação do AP na 13ª Vara. Eu queria saber, os processos, quando eles foram anulados, essa notícia que eu não tenho. Não, desculpe, Vadir. Aí é uma coisa. Foram suspensos, porque é uma coisa formal que eu também eu tenho me confundido. Mas, enfim, eu quero uma análise sua sobre a suspensão dos processos contra o AP. O que você achou disso? Não, confirma o próprio teor da decisão do ministro Toffoli, né, que é o autor da decisão, que tanto a 13ª Vara quanto o TRF da 8ª Região atuavam de uma maneira que não deixava transparecer imparcialidade, não deixava transparecer isenção, né, no julgamento de determinados processos, né? E para quem talvez tenha esquecido, eu estou me referindo à 13ª Vara Federal, que era comandada lá pelo Sérgio Moro, e a 8ª turma do TRF da 4ª Região, que era a turma preventa para julgar os recursos, né? Os eventuais recursos das decisões da 13ª Vara. Né? E tanto uma quanto outra, notoriamente lava-jatistas, né? Notoriamente. Né? Ninguém tem dúvida em relação a isso. Então, o ministro Toffoli, com base, né, numa atuação jurisdicional, né, que não pressupõe imparcialidade, não pressupõe isenção, suspendeu o processo, não anulou ainda, porque é uma decisão monocrática. E por isso causou uma... Eu estou falando aqui, Miguel, que eu não estou no processo, não. Está muito bem defendido lá pelo meu amigo Pedro Serrano, enfim. Mas o que eu entendi da decisão do ministro Salomão, olha, ele continua afastado porque o processo não foi julgado definitivamente, né? Então, foi o que eu entendi, né? Então vamos ver aí como é que isso vai se desenvolver. O juiz Apio está sendo muito bem assistido, né, pelo Pedro Serrano, né? E vamos ver como é que isso vai se concluir.
O Vadir, eu queria usar a tua expertise jurídica para entender uma circunstância de prova que está pretensamente sendo apresentada contra o Apio, naquela alegação de que ele teria telefonado para o filho do juiz, teria feito a gravação, e tem sido usado e divulgado na imprensa, que é uma perícia que leva a gravação de -4 a 4, em que 4 seria a confirmação de que é a gravação. E a perícia que teria sido feita teria colocado 3 nessa gravação. Mas uma outra perícia contratada pela defesa do Apio teria colocado 0 nessa métrica, o que significa que não dá nem para confirmar e nem para desmentir que é ele, e óbvio que a nossa Constituição, a gente não precisa dizer isso, né, é a presunção de inocência. Mas eu queria te fazer 2 perguntas. Se você conhece essa métrica, e a segunda pergunta, se mesmo que fosse confirmado alguma coisa nesse sentido, ou suspeito, isso seria suficiente para afastar o Apio da vara, da 13ª Vara de Curitiba? Olha, Felipe, havendo essa controvérsia de laudo pericial, ou tem um desempate, né, ou o juiz do caso estabelece um desempate, ou efetivamente a dúvida milita a favor do acusado, né, a favor do réu. Né? É o famoso indúbio pro réu. Né? Ele não pode ser condenado, não pode ser mantida essa suspeição dele se a única questão diz respeito ao tal telefonema que ele teria dado lá, o desembargador lá do TRF, se essa é a única questão, isso imporia a devolução da jurisdição a ele. Né? Agora, parece que não é só isso, né? Parece que se levanta a suspeição dele em relação a outras imputações a ele, em relação lá ao que ele. A senha. A senha lá do negócio do Lula, não sei o quê, enfim. Agora, eu repito, rapaz, eu fico muito. Eu estou tentando aqui, enfim, pela amizade que eu tenho aqui com o Miguel, com o site, responder da melhor maneira possível, mas eu não me sinto confortável quando há um processo em curso, há advogados constituídos, e eu estou dando palpite, até porque eu não conheço a fundo o processo. É por isso que aqui eu estou manifestando mais dúvida do que certeza. Né? Então, em dúvida, está a meu favor. Está a meu favor. Dúvida PROD. Maravilha. Vadir, porque a gente pergunta sempre para você qualquer coisa relacionada a Lava Jato, mesmo que indiretamente, você foi um dos grandes lutadores aí contra os abusos da Lava Jato, então por isso que a gente sempre pensa, quer saber a sua opinião sobre algum assunto relacionado a alguma coisa relacionada à 13ª Vara de Curitiba, e agora a gente a gente está vivendo várias reviravoltas sequenciais, né? A gente está tem essa decisão, esse despacho muito forte do ministro Dias Toffoli, anulando os processos contra a Odebrecht, trazendo, inclusive... Aí é um assunto que talvez você possa discorrer um pouco mais de desenvoltura sobre esse despacho, essa decisão do Dias Toffoli, que menciona a troca informal de informações entre a Lava Jato, sobretudo entre os procuradores da Lava Jato e autoridades estrangeiras. Aconteceu com autoridades suíças, de Mônaco, americanas. Houve muita troca de informação ilegal, considerada ilegal, antes mesmo de haver qualquer tipo de cooperação formalizada. Mas o que espanta todo mundo que observa isso é a falta total de compromisso do Ministério Público com a saúde das empresas brasileiras, porque evidentemente que autoridades estrangeiras não tinham compromisso com empresas brasileiras, tanto que logo após a troca de informações, Vadir, com autoridades americanas, a Odebrecht e a Petrobras foram multadas, receberam as maiores multas da história do capitalismo americano, bilhões de reais, e
E espanta que esse tipo de leviandade e falta de compromisso com o Brasil. Você acha que haverá... E o Dias Toffoli ele determina que haja investigação por parte do Conselho Nacional de Justiça, por parte do Ministério da Justiça, Ministério de Relações Exteriores. Você acha que esses fatos serão efetivamente investigados e haverá punição contra o que fez a Lava Jato, contra as empresas brasileiras? Olha, Miguel, acho que a primeira constatação que a gente pode fazer, você usou o termo reviravolta, né, em relação à Lava Jato. Você vê como a Lava Jato ela estava enfronhada na política, né? A Lava Jato era uma operação política, não era a atuação, né, aí de Ministério Público, do Poder Judiciário, da Polícia Federal. Isso era uma fachada, né, para uma atividade política, né? A Lava Jato estava soldo de um projeto político urdido lá fora e aqui dentro, né? Hoje se sabe, embora a gente já denunciasse isso lá na tribuna da Câmara desde aquela época, lá o contubérnio, lá a relação espúria, né, dos procuradores, né, com o Departamento de Justiça norte-americano, não só dos procuradores, do próprio Sérgio Moro, né? Eram verdadeiros agentes, né, de interesses estrangeiros aqui no Brasil e se valiam da toga e das prerrogativas do Ministério Público para atuarem politicamente. Então, aquele cenário político foi substituído por outro cenário político, daí a reviravolta, né? É bom lembrar que, naquela época, majoritariamente, o Supremo Tribunal Federal respaldava a Lava Jato, né? Eu me refiro à maioria, né? O STJ, hoje, né, isso se inverteu. Hoje, e é também outra coisa que nós dizíamos naquela época, né? Olha, o dia que essa turma não for mais necessária para fazer o serviço sujo, vai ser descartado. E é o que está acontecendo. Dallagnol foi descartado, Sérgio Moro já foi descartado também, e vai ser descartado mais ainda depois de perder o mandato de senador, né? Então, a reviravolta, ela tem uma razão de ser, né? E não é a primeira vez na história que isso acontece, né? Quando as classes dominantes, né, elas usam determinados segmentos, determinadas individualidades, pessoas, para promoverem um determinado serviço sujo, depois que o serviço é prestado, para voltar, né, a legitimar o sistema. Então, o sistema de justiça ele tem que prestar contas, né, à sociedade. Olha, nós não permitimos esse tipo de desvio, né? Então, nós estamos tomando providências em relação a eles. E vão ser investigados, sim. Vão ser investigados. Já estão sendo investigados, né? É claro que os diálogos da Vaza Jato, os diálogos da Operação Spoofing, ajudarem muito nesse sentido, né? Porque está documentado ali minuciosamente o dia a dia, né, as vísceras da Lava Jato, que mostram claramente que eles agiam à margem da lei, né? E, obviamente, causando os danos que causaram à política e à economia brasileira, ao emprego, né? Eles colocaram milhões na rua da amargura do desemprego, quebraram empresas brasileiras, né, importantes, né, como é o caso da Odebrecht e outros. E, enfim, então agora é o tal, como diria nosso Geraldo Vandré, a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou dar, né? Agora eles estão recebendo no lombo, né, o cipó de Aroeira. Quando eles manejavam cipó, né, eles espancaram muita gente. Agora estão sendo espancados.
é o jogo bruto da política, no qual, infelizmente, o nosso sistema de justiça se meteu, né? E eu espero que saia, né? Porque não é papel do sistema de justiça fazer política, né? Fazer política partidária e se valer, né, dos cargos, né, que o sistema que compõe o sistema de justiça, se valerem dos cargos que requerem imparcialidade e isenção para fazerem o que fizeram. E o que o ministro Toffoli anulou foram as provas, as condenações obtidas, né, com as falsas provas geradas pelos dois sistemas da Odebrecht, o MyWebDay e o Drauzes, né? Então, todo mundo que foi condenado por conta de provas, né, oriundas dos dois sistemas, essas condenações foram anuladas. E só para ficar bem claro, né, Vadir? Não é que tenha anulado os processos contra o Odebrecht, isso aí é importante. Exato. Não foram anulados. E para ficar bem claro, isso se deve, entre outros fatores, porque o acordo de leniência foi assinado em dezembro de 2016 e o acordo de cooperação com a Suíça só foi assinado em outubro de 2017. Então, aí há uma discrepância gigantesca de tempo que pode, inclusive, ter contribuído para a manipulação dessas supostas provas, porque o sistema é manipulável. Os procuradores não tinham nem as senhas para acessá-lo. Então, por exemplo, poderia haver, eu estou usando, obviamente, uma situação hipotética, de um procurador dizer para uma testemunha de uma dessas empresas: olha, eu quero que você coloque tal nome na planilha, e que tal nome seja referente ao Lula, ou tal nome seja referente ao Miguel do Rosário. E pode ter sido adulterado, já que eles não tinham essas planilhas para obter vantagem na delação. E exatamente por isso, quem foi condenado com base nessas supostas provas teve a sua condenação anulada. Agora, os processos contra o Odebrecht não foram, eles continuam lá, enfim, tramitando. O que se anulou, se a pessoa foi condenada, né, com base em outras provas, isso continua, isso não foi anulado, né? Mas normalmente foram provas decorrentes aí desses dois sistemas. E a questão dessa cooperação internacional, além dessa ressalva que você fez, Felipe, era uma cooperação, uma falsa cooperação, porque a autoridade central, quem poderia autorizar essa cooperação, era o Ministério da Justiça, que nos acordos de cooperação foi designado pela parte brasileira da assinatura do Tratado de Cooperação. O Ministério da Justiça é a autoridade central. E há diálogos da época, lá da Operação Spoofing, da Vaza Jato, enfim, que mostram, não vamos dar ciência ao Ministério da Justiça porque o Zé Eduardo Cardoso é do PT e ele não vai colaborar, ele não vai concordar, enfim. E é por isso que eles faziam a ligação direta, né? Então, isso é nulo de pleno direito. Muito bem. Só a última pergunta para o Vadir, Felipe. É sobre o Lula na ONU e o encontro do Lula com Biden. Eu sei que uma das preocupações do Vadir também é a questão do direito trabalhista, que é uma das coisas do trabalho dele, que ele se dedica. Qual a opinião? O Lula se encontrou com Biden e firmaram um pacto para estudar a questão trabalhista, né, em ambos os países e globalmente também, estudar o novo direito do trabalho. Como você vê esse debate? Isso é muito importante, primeiro, pela desconstrução do direito do trabalho que se opera aqui no Brasil já há alguns anos, não só com a reforma trabalhista, mas também com decisões do Supremo Tribunal Federal, né? Essa maioria, digamos, neoliberal no Supremo tem servido para uma verdadeira demolição do direito do trabalho no Brasil.
para vocês terem uma ideia, a ministra Rosa Weber é o único membro, única membra, né, do Supremo Tribunal Federal que é oriunda, né, do direito do trabalho. Ela era ministra do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, antes de ter ido para o Supremo. E o outro ministro, né, que defendia ali, que era alguém que atuava em prol da observância dos direitos sociais, ministro Lewandowski, se aposentou, né? E temos o ministro Fachin, né, que apesar da sua atuação no direito penal, né, uma atuação punitivista, mas nos direitos sociais ele tem sido ali um garante, tem tido uma atuação muito importante. E a ministra Rosa Weber também, daqui a alguns dias, está aposentada. Então, para vocês verem o quadro de gravidade e da importância que esse diálogo Lula-Biden tem, né, em escala planetária e particularmente aqui no Brasil, né? O Supremo pode ser que sim, e eu espero que seja, né? Pode ser que não, mas eu espero que sim, uma decisão recente do Supremo, né, em relação repondo a contribuição sindical, né, ela é muito importante. Ela pode sinalizar, quem sabe, uma mudança, né, já que o cenário político mudou, né, aquele cenário da época da reforma trabalhista, dos últimos anos aí com Bolsonaro. Nós temos um operário, né, como presidente da República, né, e agora esse diálogo com Biden, né, sobretudo no que diz respeito aos trabalhadores de plataformas, né, Uber, etc., iFood, enfim. Isso, quem sabe, pode dar uma sinalização importante, né, em futuras decisões do Supremo, e, enfim, e nós recolocarmos os princípios e valores do direito do trabalho novamente em voga, né? Eu tive até ontem uma reunião lá juntamente com o ministro Flávio Dino e entidades da magistratura trabalhista, estava se discutindo exatamente isso, né? Há uma ameaça, né, de retirar competência da Justiça do Trabalho para tratar dessas questões dos trabalhadores de plataformas e vieram pedir ajuda, né, ao ministro, enfim, para que construir aliados aí para que isso não aconteça, né?